Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma atividade, dando continuidade a esse módulo, onde vamos trabalhar a questão dos chakras, vamos buscar trazer da melhor forma possível um entendimento esotérico, se apoiando principalmente na teosofia, no que diz respeito aos nossos chakras, aos nossos centros de energia vital. No último episódio, estivemos desenvolvendo uma introdução assim importante, né, a respeito dos sete corpos, né, dessa constituição setenária do ser humano, sabendo que o nosso enfoque principal aqui vai ser falar a respeito do corpo etérico, que seria um dos sete veículos que possuímos, né? Inicialmente vamos fazer um pequeno review aqui, né? A gente já falou a respeito do prana em si, né? Dessa energia prânica, que, que é a principal energia de nutrição, assim, do nosso corpo etérico, né? Principalmente, acaba reverberando, obviamente, tanto para o corpo físico, quanto para os demais corpos. E falamos também a respeito dos demais corpos, né? Então a gente aqui um desenvolvimento desse conteúdo a respeito dos chakras são três corpos que acabam sendo os de principal estudo, né? Seria o corpo astral ou emocional, o nosso corpo etérico, né? Que é a própria sede dos chakras em que estamos desenvolvendo no momento, e o próprio corpo físico, que acaba tanto recebendo diretamente esses impactos, né, do corpo etérico, como também através do nosso veículo físico que a gente trabalha, né, que a gente busca trazer esse desenvolvimento da vitalidade, do astral, do mental. Então, esses são os nossos principais pontos de rememoração, né? Entrando no tema, né, dando continuidade, né, onde a gente vai focar bastante assim na própria construção, na constituição do corpo etérico em si, né? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, a gente já falou um pouquinho a respeito do próprio corpo etérico, né? De como ele se processa, quais são algumas características particulares dele, né? A questão de ser um corpo extrafísico, né? É uma matéria mais sutil do que o físico, mas ainda assim ela é muito próximo da constituição material mesmo, né, do nosso corpo orgânico, do nosso corpo biológico, e do corpo etérico é onde tem essa manutenção, né, essa permanência da vida. No momento em que a matéria etérica é removida de um órgão, essa matéria etérica realmente ela se separa do próprio corpo físico, né, a biologia do corpo vai começar a morrer porque acabou nessa conexão com a própria vida. Então, isso alguns fatores relevantes, né, para a gente recapitular a respeito do próprio corpo etérico. Agora, como ele vai se processar, né? Bom, o corpo etérico ele acaba tendo uma construção, né, que a gente vai assemelhar muito, vai espelhar muito com o próprio corpo físico. Ele vai ser construído dessa própria matéria etérica e algo, dois pontos, né, que são os de principais estudos quando falamos a respeito do corpo etérico. Um deles são os próprios chakras e o segundo ponto são os nadis. Quando nós falamos de nadis, os, eles são os caminhos pelo qual o prana, né, essa energia vital, ela percorre dentro do próprio corpo etérico, né? Então, a própria palavra, né, essa terminologia nadia, né, é uma palavra oriunda do sânscrito, e ela pode ser traduzida como duto, tubo ou vaso, né? Então,
tudo conectado com essa coisa realmente de um ponto de fluidez, né? De fluidez dessa energia vital. Então, os nadis, eles são caminhos de fluxo energético e o que nós poderíamos fazer uma correspondência biológica para entendermos melhor eles seria essa comparativo com o sistema da própria circulação sanguínea que nós temos, né? Então, na nossa constituição biológica, nós temos vários dutos, vários tubos por onde circula essa matéria biológica, que seria o sangue, né, que mantém animado o nosso corpo físico, né? Através do sangue é conduzido o oxigênio para todos os membros e tudo mais. E da mesma forma, os nadis e o nosso sistema circulatório, né, há dutos de maior importância, né, por assim dizer, que seriam dutos maiores, né, seriam tubos maiores por onde circula o sangue, tanto o venoso quanto o arterial, né? Seriam os principais dutos de circulação, né? Que vão para os braços e para as pernas. Além disso, existem mais uma grande quantidade de, de dutos menores, né, que acabam levando toda a irrigação sanguínea para os músculos, para a pele, né? Então, todo o nosso corpo ele é construído por vários tubos por onde vai passar o sangue. Alguns é o sangue que está indo em direção às extremidades, outro é o sangue que está voltando das extremidades. Tem tubos mais grossos, né, como as artérias, e aí vão ter tubos que vão sendo cada vez menores até chegar nos tubos capilares, que são tubos muito finos, por onde acaba percorrendo sangue, né? Indo em direção à pele, indo em direção às camadas mais superficiais dos músculos, né? E os nadis dentro do corpo etérico, né? Falando agora a respeito do corpo etérico, ele vai ter uma construção muito similar. Então, há diversos tubos, desde tubos capilares, assim, muito, muito finos, por onde tem um fluxo pequeno, mas não menos importante por isso, né? Mas tubos pequenos, de pequenos fluxos de energia, como também tem tubos maiores, tem dutos maiores, por onde a principal volume de energia prânica acaba se movimentando por eles, né? Então, o corpo vital em si, né, o nosso corpo etérico, ele vai possuir milhões de nadis que conduzem essa energia para todo o corpo vital e, consecutivamente, vão distribuir essa energia do corpo etérico, né, do nosso corpo vital, para o corpo físico, né? O momento em que nós vamos nos aprofundar mais a respeito dos chakras em si, nós começamos no próximo capítulo, a gente vai entender melhor esse processo, né, do transbordo da energia vital para o corpo físico. Isso vai se processar através dos chakras, né? Todos esses nadis ou tubos, eles têm a importância, né? Eles têm a função em si de permitir essa circulação do prana dentro do corpo etérico e, consecutivamente, transferir essa energia para o corpo vital, né? Mantendo o corpo vivo, mantendo esse corpo ativo. E diversas culturas, diversas tradições têm esse entendimento e acabam abordando isso de formas diferentes. E esse entendimento a respeito do corpo etérico, a respeito dos fluxos de energia, esses fluxos de vitalidade, permitiram ao longo dos anos técnicas terapêuticas serem desenvolvidas, né, principalmente com a intenção de tratamento, né? Então, alguns que visam tratamentos do próprio físico, né, acabam operando no corpo etérico para ter uma melhora no corpo físico. E um exemplo muito prático que nós temos para esse entendimento é a questão da acupuntura.
A acupuntura em si ela é uma técnica que trabalha a regulação dos nadis, ou a regulação, melhor dizendo, né, a regulação do fluxo energético pelos nadis, né? Ela vai ser processada, né, através da aplicação de agulhas, são agulhas geralmente finas, a profundidade até onde essa agulha vai ser levada vai depender da situação ou da própria necessidade, né? E basicamente o processo de uma sessão de acupuntura seria operar através do veículo físico alterações no próprio corpo vital, né? Só que isso vai acontecer, né, através de uma reverberação do corpo físico para o corpo etérico. Então, o momento em que se entende, né, que o corpo físico entende que há um elemento sendo aplicado em um determinado ponto, nesse caso, esse elemento seria a agulha aplicando em um ponto de trabalho de acupuntura, esse processo vai, obviamente, trazer uma reverberação do corpo físico para o corpo etérico, né? E como nós falamos no capítulo anterior, a própria sensação de dor, a sensação de tato, ele é algo oriundo do corpo etérico, que nós acabamos traduzindo como uma sensação física. Da mesma forma, as sensações físicas são transmitidas para o corpo etérico, né? Então, o momento em que uma agulha é colocada num exato lugar, né, com uma exata intenção, essa agulha ela acaba, de certa forma, operando dentro do próprio nadi daquele corpo etérico, né? E qual é a intenção da acupuntura no tratamento físico, vital, ou até mesmo emocional? É a liberação, principalmente a liberação de pontos obstruídos, ou pontos que têm uma redução desse fluxo energético. Ah, o que acontece? A acupuntura ela acaba trabalhando nesse corpo vital, melhorando a circulação do prana dentro do nosso corpo etérico. Então, algumas doenças físicas, algumas doenças psíquicas, até mesmo alguns distúrbios emocionais, são ocasionados por causa dessas alterações do fluxo energético. Então, a acupuntura ela vai trabalhar justamente nisso. Então, seria tanto a liberação de pontos que estão obstruídos, onde a energia não está circulando, né? Ou a energia está reduzida, ou também pontos onde tem uma dilatação desse nadi e tem um fluxo maior do que deveria, então está desregulado. Até mesmo esses excessos de energia em lugares onde não deveria ter, isso pode trazer desregulações físicas, psíquicas ou emocionais, né? E através desse artifício físico, que seria a própria agulha, né, ele vai acabar interferindo no nosso fluxo energético, vai acabar alterando as nossas próprias condições magnéticas do corpo, vão facilitar tudo isso, né? E, obviamente, além da acupuntura, outras técnicas terapêuticas, no geral, elas acabam operando no corpo vital, buscando ter um equilíbrio e regulação da energia, né, nossa carga de prana, e tudo isso vai acabar ocorrendo na regulação dos nadis, né? E a gente vai ter, obviamente, vários outros exemplos de técnicas como essa, como o próprio Reiki, né? Que é diretamente uma aplicação direcionada de energia vital, de prana, né, em locais, né? Então, às vezes um processamento direto nos próprios chakras para tentar equilibrar melhor os chakras, até mesmo o movimento das mãos, né, ajudando na circulação energética através dos nadis, né, e além da acupuntura, do reiki e diversas outras técnicas, né, o jurei, enfim, né, são todas, de grande parte das técnicas terapêuticas que vão trabalhar com energia. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de prana, né? Então,
técnicas terapêuticas que trabalham na regulação energética são técnicas que vão vão operar, né, dentro do campo etérico, dentro do próprio corpo etérico. Isso, obviamente, vai trazer resultados físicos, emocionais e psíquicos, né? Bom, esse prelúdio, essas informações iniciais a respeito dos nadis, elas têm a intenção de nos trazer os 3 nadis principais, né? Apesar de termos uma grande quantidade de nadis espalhados ao longo de todo o nosso corpo etérico, nós temos 3 nadis que são os principais dutos de circulação de prana, né? De circulação de material energético vital. Esses 3 dutos, eles são definidos, são nomeados como Ida, Pingala e Sushumna. Então são 3 dutos que eles acompanham a nossa coluna vertebral, né? Eles vão fazer essa ligação desde a nossa base craniana, né? Então ele vai acabar ali nessa linha da base craniana, né? Onde a gente tem a vértebra chamada Atlas, que é a que faz a junção, né, do crânio à própria coluna cervical, no caso, né, que é onde está o pescoço. Ali é o ponto, digamos assim, de início desses 3, principalmente Ida e Pingala, né? Sushumna acaba subindo um pouquinho mais. A gente vai desenvolver melhor esse tema, né? E região da coluna, né, por onde esses 3 dutos, Ida, Pingala e Sushumna, se encontram, né? Então eles vão ter ali o começo, né, como dito, na base craniana, né, e vão descer até o final da região do cóccix, né? Então, acabou a coluna vertebral, entra o sacro, lá embaixo nós temos o cóccix, é onde esses tubos eles acabam, né? Eles se unem. Então, desses 3 dutos, nós temos Ida e Pingala, né, que são os nadis polares, são os 2 dutos laterais, onde Ida ele está ligado ao nosso hemisfério esquerdo e Pingala está ligado ao nosso hemisfério direito, né? Ida e Pingala eles não estão paralelos à coluna vertebral lá no interior mesmo do nosso corpo. Eles não estão paralelos, eles fazem um movimento de entrelaçamento, né? Mas energeticamente, né? Pegando o, o, o conceito da estrutura em si, né? Da característica de Ida, ela tem uma característica da esquerda, né? Da característica feminina, e Pingala tem uma característica masculina, tem uma característica da direita, né? Então aqui a gente já começa a entrar em aspectos mais esotéricos mesmo a respeito do próprio Ida e Pingala, né? Onde um vai trabalhar mais um veículo lunar, emocional, por isso feminino, da esquerda, e o outro vai trabalhar mais características solares, masculinas, mental da direita, né? Então são todos esotericamente são sinônimos, né? Quando nós falamos de masculino e feminino, nós não estamos efetivamente falando do sexo masculino e do sexo feminino, nós estamos falando de características. Então falar de masculino e feminino está em correspondência a falar de solar e lunar, está em correspondência a falar de direita e esquerda, está em correspondência a falarmos de positivo e negativo, né? E repetindo, falar de positivo e negativo não é falar de bom e mal, é falar de polaridade em si, né? Então, Ida e Pingala representam uma polaridade, assim como direita e esquerda representam uma outra polaridade. E esses nadis, então, eles são polares e complementares, né? A Ida, como falamos, né, eles partem dessa linha da base craniana.
mas o ponto inicial de entrada do fluxo energético, do fluxo de prana em si, tanto para a Ida quanto para a Pingala, são as narinas. Então eu tenho Ida conectada diretamente à narina esquerda, enquanto que Pingala está conectado à narina direita. Esses dois dutos, esses dois nadis, eles saem da narina, eles vão fazer um movimento circular ondulatório, né? Então, pegando o exemplo de Ida, ele saiu da narina esquerda, ele vai fazer um movimento lateral à coluna cervical, ele vem descendo, ele vai passar por dentro dentro da minha coluna cervical na minha linha central da garganta, né, onde eu tenho a região laringe. Ele vai passar para o lado direito do meu corpo, ele vai sair um pouquinho para fora da coluna cervical, ele volta, passa novamente por dentro da minha coluna, já na minha coluna vertebral, já nesse caso, né, mais ou menos na linha do meio, do centro do meu, do meu tórax, né, na região aqui próxima ao externo, né, o externo é um osso grande que conecta as costelas, né? Então, lá dentro, lá no meio do meu peito, a Ida vai passar voltando para o lado esquerdo, ele vai fazendo esse movimento de zigue-zague em volta da coluna, né? Envolvendo toda a coluna, até chegar lá na região do cóccix, onde ele vai é, chegar novamente pelo lado esquerdo, né? Então, vindo da esquerda para a direita. Pingala vai fazer esse mesmo movimento, só que começando pela narina direita. Então ele vem da narina direita, passa pela laringe, vai lá para o lado esquerdo e vem envolvendo, né? Vem fazendo esse movimento serpenteado em volta da coluna. E lá no final do cóccix ele chega vindo da direita para a esquerda e se encontra, né? Eles se encontram, Ida e Pingala se encontram lá nesse ponto mais baixo, que seria esse ponto do cóccix. Então, por esse motivo, né, nós temos Ida conectada à narina esquerda, com características emocionais, femininas, lunares, e Pingala, características solares, masculinas, mentais. Então, Ida conectado ao hemisfério esquerdo do meu corpo e Pingala conectado ao hemisfério direito do meu corpo, né? Quando nós falamos dessa conexão de Ida e Pingala, nós estamos falando dessa polaridade até mesmo que existe dentro do nosso próprio corpo, né? Que seriam os nossos dois hemisférios. Então, eu tenho um lado direito do meu corpo, eu tenho um lado esquerdo do meu corpo. Quando falamos do lado direito, nós estamos falando de lado com atributos solares. Quando falamos do lado esquerdo, nós estamos falando de lado com atributos lunares, né? Mesmo aqui ocorre uma inversão, ocorre uma polarização dessa energia. Quando nós voltamos ao nosso entendimento para o funcionamento cerebral, nós vamos ver da mesma forma que o cérebro ele possui dois hemisférios, tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro, onde cada um vai ter funções características, né? E dado a essa polarização do nosso próprio momento cósmico, né? Essa necessidade da existência, né? Por base da polaridade, nós vamos notar o quê? Que os comandos que gerenciam o hemisfério direito, eles são gerenciados do meu corpo, né? Então, o comando que vem para que eu movimente o meu braço direito, ele parte do hemisfério esquerdo do cérebro. Enquanto que para que eu movimente o meu braço esquerdo, esse comando vem do hemisfério direito do cérebro. Então aqui já há uma polarização, né? Esse é um aspecto. Outra polarização que nós vamos encontrar é que o hemisfério direito do cérebro ele está mais atrelado a pontos de criatividade, de imaginação,
Então ele se conecta mais com os critérios artísticos e emocionais, né? Então, como nós falamos, o hemisfério de esquerdo do corpo é o lunar, é o que está em correspondência com essa tônica emocional. Mas quem gerencia o hemisfério esquerdo do corpo é o hemisfério direito do cérebro. O hemisfério direito do cérebro é que carrega mais esses atributos do feminino, né? Da criação, do lado mais artístico, do lado mais emocional. Enquanto que o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o responsável por comandar o hemisfério direito do corpo, é o que está mais conectado com o lado racional, com o lado mental, né? Com o lado técnico em si da nossa constituição humana, né? Então, aqui o exemplo e a importância da própria polaridade, né? Bom, seguindo a respeito dos próprios nadis, né? Como já dito, Ida, ele é o canal por onde nós carregamos, nos carregamos da vitalidade que vai alimentar, que vai tonificar os valores emocionais, os atributos emocionais. Enquanto que Pingala, né, através de Pingala, é por onde nós carregamos a nossa vitalidade que vai tonificar os atributos mentais. Né? Até mesmo exercícios que nós podemos fazer no nosso dia a dia, por exemplo, se eu preciso, por exemplo, me concentrar, preciso exercer uma atividade mais mental e eu preciso, de alguma forma, equilibrar o meu mental, eu preciso direcionar melhor o meu mental, algo que eu posso fazer para ajudar é trancar a minha narina esquerda e respirar única e exclusivamente pela narina direita. Então, à medida que eu inspiro e expiro pela narina direita, né, obstruindo a narina esquerda, eu estou me carregando mais, ou estou tonificando mais essa carga mental, né, do racionalismo em si. Né? Agora, numa situação em que eu posso estar precisando apaziguar o meu emocional, né? Eu posso estar um pouco abalado emocionalmente, ou realmente um momento em que eu quero aproveitar valores emocionais, eu posso trancar a minha narina direita e inspirar exclusivamente pela narina esquerda. À medida em que eu vou me carregando apenas pela narina esquerda, eu tonifico, eu equilibro, eu melhoro essa característica emocional em mim. Então, até mesmo uma forma de equilibrar esses valores, né? Por isso que nós vamos ver várias técnicas respiratórias, vários exercícios milenares de pranayama que trabalham essa técnica de respiração através de narinas, seja trabalhando às vezes as duas narinas, né, ao mesmo tempo, para que eu me carregue por completo, ou até mesmo eu alternando, onde eu faço um ciclo por uma narina, outro ciclo por outra narina. Então, formas de intercalar, formas de trabalhar esses dois dutos, de ida e pingala, né? À medida que eu me carrego de respiração, né? Retornando ao nosso capítulo sobre prana, né? A respiração é o principal veículo, né? Por onde nós nos carregamos de prana. Então, à medida que eu faço uma técnica respiratória, onde eu carrego um hemisfério através de ida, ou carrego outro hemisfério através de pingala, eu estou me alimentando de energia prana e direcionando ela para um duto ou para outro, né? Bom, falamos bastante a respeito de ida e pingala, agora vamos falar sobre sushumna, que é o tubo etérico principal, né? Entre aspas, né? Porque a gente fala principal como se fosse mais importante que os outros, mas não é. O principal é porque ele é o central, né? Sushumna, ele é esse canal central e ele vem alinhado diretamente com a coluna, né? Então, pelo centro da coluna, Sushumna circula, né?
ele vai subir um pouco além da própria Atlas, né? Ele vai entrar para dentro da nossa região cerebral, né? E até mesmo descendo, né? Ele vai passar um pouquinho mais para baixo do cóccix, né? Ida e Pingala acabam ali, mas o Sushumna ele vai um pouquinho além do cóccix, né? Então esse tubo, né? Esse duto que é Sushumna, ele está alinhado, né? Novamente, ele está alinhado com toda a nossa coluna. E Ida e Pingala, esse movimento que eles fazem serpenteado, né? Esses movimentos de zigue-zague, onde eles se encontram, onde eles se cruzam, eles estão fazendo todo esse movimento em volta de Sushumna. Sushumna, enquanto Ida e Pingala vão ter características hemisféricas, né, polares, positivo e negativo, Sushumna ele vai representar uma tônica equilibrante desses dois tubos, né? Então, enquanto eu tenho Ida carregando valores emocionais e Pingala carregando valores mentais, Sushumna vai carregar uma tônica espiritual ou uma tônica equilibrante desses dois valores, né, de mente e emoção. Então, esse duto em si de Sushumna, ele acaba sendo pouquíssimo trabalhado por nós devido aos nossos desequilíbrios, né, devido às nossas limitações de capacidade, de consciência e até mesmo de controle, né, de mente e emoção, domínio de mente e emoção, Sushumna ele é pouquíssimo desenvolvido, né? Esses tubos eles acabam sendo obstruídos, né? Até mesmo falando sobre Ida e Pingala, esses tubos eles são normalmente obstruídos por nós, eles são pouco dilatados, né? E devido a isso nós temos uma pouca alimentação energética, né? Nós nos carregamos de pouco prana, porque inicialmente, né, Ida e Pingala eles são obstruídos. À medida em que eu vou desenvolvendo, vou tendo consciência a respeito deles e vou trabalhando técnicas respiratórias, eu consigo melhorar esse fluxo energético, eu consigo dilatar esses dutos, consigo dilatar esses tubos, e essa dilatação vai fazer com que mais energia entre para dentro do meu corpo e, consecutivamente, eu tenha uma melhor consciência, um melhor domínio ou controle da minha mente e da minha emoção, né? Quanto mais desenvolvido for o meu conhecimento, a minha capacidade, né, de domínio de mente e emoção, aí eu vou trabalhando gradativamente Sushumna, eu vou desobstruindo ele, eu vou permitindo com que a energia comece a fluir por ele, que normalmente ele é obstruído a um ponto em que pouquíssima energia flui através dele, né? E esse duto de Sushumna, ele é um duto importantíssimo para os nossos valores, porque é através dele que vão fluir as duas outras energias que nós falamos brevemente a respeito delas, que é Forrati e Kundalini, né? Ida e Pingala vão trabalhar basicamente com prana, né? Enquanto que Sushumna, além de fazer uma transmutação, de fazer um fluxo, né, de trabalho do próprio prana, né, sendo conduzido através de Sushumna, uma devida dilatação de Sushumna aí vai permitir, vai melhorar, né, esse fluxo da consciência que vem de Forrati, né, que desce, né, do espiritual para o material, seria essa tônica de Forrati. Da mesma forma também essa subida de Kundalini, que sobe da terra e vai para o próprio espiritual, né? Então, Forrati e Kundalini são duas energias que vão circular, que vão se movimentar dentro da nossa constituição através de Sushumna. Então, como, né, a gente já falou um pouquinho a respeito de Kundalini, né? Como nós não conseguimos nem trabalhar adequadamente Ida e Pingala, no nosso primeiro passo, nossa principal obrigação inicial é aprendermos a trabalhar Ida e Pingala, né? Começarmos a desenvolver consciência desses dois hemisférios, dessa polaridade, trabalhar ele, melhorar ele e tudo mais,
para que a gente comece, quando Ida e Pingala estiverem tonificados, nós começamos a desenvolver Sushumna. Sushumna, no primeiro estágio, ele vai ser desenvolvido através do próprio prana. Então, o fluxo de prana vai começar a se movimentar em Sushumna, vai permitir a desobstrução de Sushumna, vai dar firmeza para a Sushumna, né? Além de permitir que esse duto ele se abra, se expanda e comece a ter tonificação, né, para fluxo energético. Tudo isso vai acontecer através de prana, né? À medida em que a qualidade de prana, a força de prana e o volume de prana vai aumentando em Sushumna, aí a gente tem uma primeira oportunidade para começar a trabalhar esse duto e ele começar a ter a elasticidade ou a força necessária para suportar esse fluxo, né, de Forrati e Kundalini. Então, muitos dos casos em que acredita-se que Kundalini está trabalhando em Sushumna, né, geralmente é somente Prana trabalhando em Sushumna, mas como já é uma potência muito maior, né, a carga de Prana que Sushumna comporta, né, fluir, é muito maior do que a carga de Ida e Pingala. Então, à medida em que eu abro um pouquinho o Sushumna e flui o prana por ele, né, isso já pode me dar a interpretação errônea de que Kundalini se movimentou ali através desse duto, né, mas é basicamente prana correndo ali. Porque realmente é uma potência muito maior. E essa potência muito maior pode dar a impressão, né, erroneamente, de que é Kundalini atuando, mas não, é apenas prana que está circulando em um volume muito maior, né, um volume muito maior de prana correndo por dentro do meu corpo. E prana é energia, né, é, é um valor energético. E aí é natural que isso acabe trazendo reflexos para o próprio corpo físico, né? Esses reflexos podem acontecer através de vibrações no corpo físico, alteração de temperatura, sensações. Bom, da mesma forma, prana, né, energia vital, ela é uma energia que tem uma natureza espiritual. E isso também pode me dar relances, pode me trazer visualizações de coisas e tudo mais, mas ainda assim é uma energia muito pequena, mas não menos importante, né, do que a própria energia de Kundalini. Então, bom, a importância desses dutos, né, nossos estudos é justamente para que a gente entenda o caminho que prana faz dentro do nosso corpo vital, né, da própria manifestação dos chakras que nós vamos ver, né? Isso tudo, né, que a gente está falando é tudo um preparatório para que a gente venha falar dos chakras, né? Porque lembra que nós falamos a respeito das interseções, né? Então, o momento onde esses tubos se encontram, né? O momento onde Ida Pingala se encontra com Sushumna são os pontos de conexão e é através desses pontos onde vai sair os dutos que vão formar os chakras principais, né? Então, basicamente, Ida e Pingala eles se cruzam 5 vezes por Sushumna, né? E é de onde vai sair os 5 chakras básicos, né? Os 5 chakras questão da garganta até o cóccix, né? E aí os outros dois chakras são os chakras superiores, eles vão ter outros atributos, outros valores, né? Mas é tudo através dessas interseções onde se conecta, né? Ida, Pingala e Sushumna é por onde nasce um chakra, né? Então, por isso a importância da gente entender o que são esses dutos, o que é Ida, o que é Pingala e o que é Sushumna. Bom, acerca desses três dutos internos, né, Ida, Pingala e Sushumna, tem um breve trechinho aqui que veio
da doutrina secreta, né, que foi escrita por Helena Petrovna Blavatsky, que é a fundadora da teosofia. Ela vai dizer assim, então, um breve trecho extraído, né? A escola transhimalaika situa a Sushumna, o principal dos três nadis, no canal medular da coluna vertebral. E o Ida e o Pingala são simplesmente os sustenidos de bemóis do Fá da natureza humana, os quais, quando pulsam devidamente, despertam as sentinelas de ambos os lados, o manás espiritual e o físico kama, e subjuga a natureza inferior por meio da superior. O puro Akasha passa pelo Sushumna acima e seus dois aspectos fluem por Ida e Pingala. Estes são os três ares vitais simbolizados no cordão brahmânico e regidos pela vontade. O desejo e a vontade são um aspecto inferior e superior da pureza dos canais ou condutos. De Sushumna, Ida e Pingala se originam uma circulação que do canal central se distribui por todo o corpo. Ida e Pingala funcionam ao longo da encurvada parede do cordão em que está Sushumna. São semimateriais, um positivo e outro negativo, Sol e Lua, e põem em ação a livre e espiritual corrente de Sushumna. Têm distintos e peculiares condutos, pois do contrário irradiarão por todo o corpo. Então, essa é uma breve citação de HPB, né, falando a respeito dos três dutos, né, de Ida, Pingala e Sushumna. Bom, vamos entender aqui, a gente já falou um pouquinho, né, já falamos um pouquinho a respeito desse assunto, mas vamos finalizar esse capítulo de hoje, né, e esse tema a respeito do corpo etérico, falando um pouco mais a respeito da absorção de prana, né? Óbvio, nós já demos uma introdução a respeito da absorção de prana nos capítulos sobre o prana em si, né? No capítulo sobre o prana, e já falamos um pouquinho também apresentando o corpo etérico, mas agora vamos entender um pouquinho mais a fundo esse tema, né? Que primeiramente, né, a prana, como já dito, né, ele é absorvido pela ingestão de alimentos ou líquidos, né? Então, nosso sistema biológico vai absorver esse prana, que vem através do alimento e dos líquidos que nós ingerimos, e até mesmo aquele prana que a gente absorve pela pele, né? Então, há também uma circulação, uma absorção de prana através do corpo, através da energia solar, da luz solar, que vem até a nossa pele, né? Esse prana daí ele já vai ser absorvido pelos nadis menores, que seriam esses tubos capilares que acabam fazendo a superfície do nosso corpo etérico. Já o prana que é absorvido pela respiração através de Ida e Pingala, esse é o volume maior que nós captamos, né? Então, essa carga de energia vital que nós nos alimentamos, né, através das duas narinas. Quando nós inspiramos, eles vão estar alimentando os dutos de Ida e Pingala, certo? Essa energia ela entra no nosso sistema, vai entrar no nosso sistema etérico, no caso, né? Essa carga de prana vai entrar através desses dois nadis de Ida e Pingala, vão fazer esse movimento serpenteado ao redor de Sushumna. Quando chega lá embaixo, nesse ponto mais inferior onde eles se tocam, né, eles acabam se unindo, há uma conexão entre Ida e Pingala, e ocorre uma inversão. Então essa energia ela entrou por Ida e Pingala através das narinas, isso obviamente estamos falando num plano etérico, desce
serpenteando. Onde esses dois pontos se tocam, eles se cruzam, ocorre uma polarização, ocorre uma inversão desse valor, né? Toda essa energia etérica, ela já poderia, que nós conseguiríamos absorver, ela já é absorvida, né? Lembrando, né, tem o glóbulo de vitalidade, ele entra para dentro do nosso sistema, o nosso sistema vai absorver o prana desse globo de vitalidade, ele vai ficar descarregado. No momento em que nós expiramos, nós jogamos para fora esse globo de vitalidade descarregado da qualidade de prana. Esse globo vai agir como uma bateria descarregada ou parcialmente descarregada. Esse globo descarregado jogado no ambiente, quando ele receber a energia solar, essa irradiação solar que está carregada do prana, o prana vai realimentar esse globo de vitalidade, ele vai estar disponível novamente no ambiente, né? Mas novamente, eu inspirei, eu me carreguei desses glóbulos de vitalidade através de Ida e Pingala, eles descem fazendo esse movimento serpenteado, ocorre uma inversão lá embaixo, né? uma polarização dessa energia. Grande parte desses glóbulos eles já estão descarregados e eles vão fazer um movimento de subida. Nesse movimento de subida, eles vão subir, serpenteando novamente. E na expiração, eu solto eles descarregados novamente para o meio, né? Então, esse é o processo que acaba acontecendo, né? Quando eu faço, por exemplo, uma obstrução de uma narina, que até mesmo uma técnica de pranayama, né? Por exemplo, eu obstruo a minha narina direita, inspiro pela minha narina esquerda, eu estou me carregando de vitalidade exclusivamente por Ida. Então essa energia, né, esses glóbulos de vitalidade, eles vão entrar por Ida, vão fazer esse movimento serpenteado, e vai ocorrer essa inversão, nessa polarização, quando chegar lá nessa região mais baixa, né? Próxima à linha do cóccix. Esses glóbulos de vitalidade aí eles vão ser descarregados, eles vão ser expirados por Pingala. Então ele desceu por Ida e ele vai subir por Pingala já descarregado, né? E eu expiro, nesse momento eu vou desobstruir Pingala e vou trancar Ida. Esse globo de vitalidade vai sair por Pingala, né? O globo de vitalidade já descarregado. No próximo ciclo, eu vou inspirar por Pingala, então eu faço uma inversão, né? Eu inspiro por Pingala, carrego Pingala e expiro por Ida. Vou trancar a narina direita e vou expirar pela narina esquerda. Então, eu tenho uma inversão, né? Eu primeiro inspiro pela narina esquerda, expiro pela narina direita. Inspiro pela narina direita, expiro pela narina esquerda. Então, estou fazendo com que esse fluxo de ida e pingala passem por esse processo, né, de carregamento e descarregamento de forma isolada. Então, eu carrego ida, descarrego em pingala. Carrego pingala, descarrego em ida. Eu estou fazendo um trabalho alternado desses dois dutos, né? Óbvio, eu posso fazer também uma técnica respiratória, uma técnica de pranayama, onde eu me carrego dos dois dutos. Eu inspiro sem fechar nenhuma narina. Então, com as duas narinas abertas, eu inspiro, eu carrego esses dois dutos e expiro descarregando por esses dois dutos. É algo que eu também posso fazer, né? O que acontece? O que muda nisso, né? Ocorre uma pequena turbulência nesse ponto mais inferior, que é onde os dois dutos se encontram. Então eu tenho energia descendo pelos dois e a energia precisa subir pelos dois, mas vai acontecer uma inversão desse fluxo. Então ocorre uma turbulência, né? Que é, né, se eu estou fazendo isso conscientemente, né? Ele vai ser uma turbulência boa que eu posso promover lá embaixo, né? No momento onde o prana ele está chegando pelos dois lados e ele precisa subir novamente, né? Então ocorre um choque prânico lá embaixo para que essa energia possa subir e eu venha descarregá-la, né? Então isso é uma situação. Como eu falei anteriormente também, eu posso, né, por exemplo, trancar a narina direita e fazer minha respiração apenas pela narina esquerda.
é algo que eu também posso fazer. Nesse momento, essa energia está descendo por ida, ela chega lá embaixo e como o canal de Pingala está trancado, ela precisa fazer um movimento de retorno para subir por ida novamente. Então, eu estou trabalhando exclusivamente com o duto de ida. Se eu faço o contrário, né? Eu tranco a minha narina esquerda e eu vou fazer a respiração apenas por Pingala, essa energia desce por Pingala, chega lá embaixo, encontra a ida trancada e ela precisa voltar por onde ela veio. Então, eu estou carregando exclusivamente Pingala. Então, tem esse movimento, né? Então, toda essa energia prânica, ela desce e sobe, né? Então, isso é como o prana ele vai entrar para dentro do nosso corpo e vai ser processado, né? Através de ida e pingala. Sushumna, como já falamos, ela vai ter como principal finalidade a circulação de Forrati e Kundalini, né? Mas Forrati e Kundalini nós recebemos pouquíssima influência, né? Estão atuantes, obviamente, né? Forrati e Kundalini estão atuantes no nosso corpo, então senão nós tanto não conseguiríamos receber influências espirituais de Forrati, como também a própria vida não se sustentaria, né? A materialização das coisas não se sustentaria sem Kundalini. Só que essa carga de Kundalini e de Forrati que a gente recebe, ela é bem baixa, assim, né? Ela não é nula, mas ela é bem baixa, né? Mas, né, além de Forrati e Kundalini, né, Forrati e Kundalini não vão circular por Ida e Pingala, tá? Vão circular somente por Sushumna. Só que por Sushumna também vai ter esse trabalho através de prana, né? Esse prana acaba tonificando, acaba potencializando essa pouca energia de Kundalini e Forrati, ele acaba tonificando ele. Mas a principal intenção do fluxo de prana em Sushumna é para tonificar e para fortalecer esse duto de Sushumna, para que ele possa começar a melhorar essa qualidade e melhorar esse fluxo tanto de Forrati quanto de Kundalini. Bom, dado a essas informações, aqui a gente tem até uma uma recomendação importante, né, é que a respiração ela deve ocorrer pelas narinas. Por que ela deveria, né? Ela deve ocorrer pelas narinas. Por que isso deveria acontecer? Porque é através da respiração pelas narinas que eu consigo carregar os nadis, né? A respiração pela boca, ela limita drasticamente a energia de prana que a gente consegue absorver, né? Porque tem uma maior dificuldade de encaminhar esse fluxo energético para a ida ou pingala, né? Então, é realmente uma recomendação. Óbvio, existem algumas técnicas de respiração que vai trabalhar com a boca, né? Existem técnicas de respiração onde eu foco a minha inspiração e expiração exclusivamente via boca, né? Então eu fico expirando e inspirando pela boca, né? Eu ignoro a função das narinas, né? Vão ter técnicas também onde eu vou trabalhar esses dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu inspiro pelas narinas e expiro pela boca, né? É um tipo de técnica respiratória que também é possível, né? Mas quando falamos realmente de trabalho e desenvolvimento dos nadis, obrigatoriamente eu preciso fazer essas respirações pelas narinas, né? Exercícios respiratórios em que eu utilizo a boca, eles vão ter outras finalidades, né? Principalmente finalidades a respeito de trabalhos no corpo astral, né? Então, geralmente, técnicas de respiração que vão utilizar a boca, eles vão ter a intenção de colocar a pessoa em um estado de alteração, né?
Então, né, eu induzo a respiração, comandando a respiração, seja focando somente na boca ou intercalando nariz e boca, mas eu tenho a intenção realmente de colocar essa pessoa em um estado de uma catatonia, ou um estado de uma alteração perceptiva, né? Mas esses tipos de técnica, como dito, eles não vão ter a finalidade de um trabalho energético, de um desenvolvimento do nosso corpo etérico, né? Eles vão ser muito mais para direcionar para algum acesso, muitas das vezes algum tipo de acesso a nível astral, né? Então, são técnicas mais comuns dentro de exercícios de terapias, né? Então, de terapias que vão trabalhar principalmente os aspectos astrais, né? Então, existem técnicas assim? Existem, mas eles têm outras finalidades, existem outras intenções, né? E, obviamente, o ideal é que esses tipos de exercícios sejam conduzidos por pessoas devidamente habilitadas, devidamente conhecedoras do que estão fazendo, certo? Bom, nós falamos bastante a respeito da absorção em si do prana, né? Então, essa entrada da energia pelos tubos, pelos dutos, que são chamados nadis, né? E essa energia do prana em si, depois que ela é absorvida pelo nosso corpo etérico, né? Vai ter essa absorção ocorrendo através dos nadis, né? Essa energia ela vai ser direcionada para os chakras e também para os demais dutos, os demais nadis, né? Então eu tenho a inspiração, eu carrego essa carga prânica, né? Eu extraio esse prana dos glóbulos de vitalidade. Esse prana ele vai ser distribuído para os chakras e, consecutivamente, para os demais nadis, né? Até mesmo aos nadis, né? De todos os nadis do nosso próprio corpo. E, consecutivamente, né? Alguns nadis eles estão muito próximos da própria matéria física, e aí essa vitalidade ela vai vir por esses nadis até chegar ao próprio corpo físico, né? Mas o principal caminho por onde essa energia chega para o corpo físico é por meio dos chakras e os dutos que vão conectar os chakras, né, no corpo etérico ao nosso próprio corpo físico. Daí isso é o tema que a gente vai explorar mais nos próximos capítulos, né? Então, esse chakra ele vai estar conectado ao nosso corpo físico, principalmente por glândulas e por terminações nervosas da coluna. Então, esse material etérico, ele vem principalmente pelo chakra e vai entrar na nossa coluna, né? E em alguns órgãos específicos, né? Mas, além disso, também os próprios, é, alguns dutos etéricos, eles se conectam, eles chegam muito próximo à própria matéria física e essa energia ela chega ao físico por esse meio também, né? Então, nós temos o chakra sendo, nós temos o prana sendo absorvido pelo corpo, né? Entrando através de Ida e Pingala. Essa energia é absorvida, ela é espalhada ao longo de todos os demais nadis. Essa energia ela vai alimentar, ela vai carregar os chakras, né? Vai ser um tipo de carga energética que o chakra vai receber. E essa energia vai ser dissipada, né, ao longo de todo o corpo etérico e, consecutivamente, encaminhada para o corpo físico como vitalidade, né? Enfim, essa energia, né, toda essa energia vai tanto manter vivo, funcionando o corpo etérico, né? Vai ser destinada para todo o corpo físico, tanto pelo sistema nervoso, né, que consecutivamente vai se espalhar para o sistema sanguíneo e tudo mais,
como também vai acabar entregando um certo valor para o nosso corpo astral, que seria o corpo consecutivo, né? E aí, em correspondência também, obviamente, né? O corpo astral vai mandar influências de valores astrais para o corpo etérico, né? Então tem esse caminho tanto de ida para o astral com o valor energético, quanto de volta do astral para o energético com valores astrais, e que isso consecutivamente vai repercutir no físico, né? Então isso seria uma explanação um pouco mais profunda a respeito do nosso veículo etérico, né? A gente precisa entender o que é o corpo etérico, como ele funciona, como ele se processa, para que a gente, por fim, possa falar de chakra e esse tema não fique um tema muito solto, né? Então eu preciso entender de uma forma mais metódica, né, como é todo esse processo, como é todo o desenvolvimento, para que a informação a respeito do chakra seja melhor absorvida, seja melhor compreendida, certo? Então, isso era o que nós tínhamos para falar para hoje, né? Esse foi o desenvolvimento do nosso capítulo de hoje a respeito do corpo etérico, né? Então aqui a gente finaliza esse entendimento. Óbvio, vamos estar recapitulando, vamos estar refalando muitas coisas em todos os demais capítulos. E aguardo vocês na próxima semana, onde nós vamos falar aí sim a respeito dos chakras em si. Aí nós vamos começar a explanar a respeito dos próprios chakras e dos nossos sistemas biológicos que estão em conexão direta, estão em correspondência direta aos chakras, certo? Então, agradeço imensamente a companhia de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão, ou até mesmo alguma crítica, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que é canalportaoculta@gmail.com, né? Bom, todos esses materiais também, importante que saibam, né, estão disponíveis tanto com formato de áudio, né, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, a melhor forma em que vocês possam acessá-los estará lá disponível para todos. Tá? Agradeço novamente a companhia de cada um de vocês. Fiquem bem e nos vemos na próxima. Grande abraço.